podcast de Mentes Inquietas para a gente discutir a hospitalidade, o futuro da hospitalidade, os desafios atuais e os temas que permeiam esse cenário tão importante. Hoje estamos aqui com o Marcelo Carvalho, gestor geral, gerente geral do Praias do Lago, Eco Resorts, aqui em Caldas Novas, para a gente poder falar um pouquinho sobre hospitalidade sustentável, né, Fernando? Isso aí, agradeço a participação aí do Marcelo, respondeu pontualmente ao convite, né? A disponibilidade de estar aqui com a gente, e vai ser muito rico esse momento aí, compartilhar um pouquinho o que você sabe. Rapaz, a gente sabe muita coisa não, mas a gente tenta contribuir, entendeu? Com alguma coisa. Uma coisa a gente aprende, né? Está na hotelaria faz alguns aninhos que a gente vem rodando, né? Então, acho que sempre tem. Eu acho que o mais importante é o papo. O mais importante é a gente poder abrir a cadeia e discutir coisas, e falar de coisas, e falar de hotelaria, falar de serviço, falar de sustentabilidade, né? Precisa deixar de ser um assunto apenas de conversa e realmente acontecer na essência, ir para a essência. A gente vive um mundo aí de racionamento de água, futuro, de energia, então a gente vai ter muitos problemas, aumento de lixo, acúmulo de lixo, e isso precisa ser discutido de alguma forma, né? Porque senão as gerações futuras vão gemer, né? Vão ter dificuldade lá na frente. Se a gente não fizer o dever de casa agora, lá na frente vamos ter problema. Vamos ter problema. E Marcelo, aproveitar todo esse ensejo que você iniciou, conta pra gente então um pouco da sua história. A trajetória até onde você chegou aqui. Eita, aí tem, viu? Então, minha trajetória, então eu comecei em 1994. Só tem uma hora de podcast, só tem uma hora só. Eu comecei em 1994 como recreador lá no Transamérica, em Comandatuba, né? Aí por lá eu fiquei ali uns 3 anos. Depois eu acabei indo pro Eco Resort Praia do Forte, consequentemente virou o Tivoli, que hoje é o Tivoli, que fica ali na Praia do Forte. E aí eu retornei pro Transamérica. 2 anos depois do Tivoli, eu retornei para o Transamérica, eles me convidaram, voltei para lá. Aí até por questão pessoal, meu pai tinha feito cirurgia de ponte de safena na época, e aí não tinha ninguém que ficasse com ele em casa, com minha mãe. Então eu tive a proposta Transamérica, então eu optei em voltar para casa, porque aí ficava perto para ajudar minha mãe no dia a dia. Voltei para o Transamérica, fiquei só 1 ano, e aí vim parar no Rio Quente Resort. Me convidaram. E aí me convidaram, eu estava em transição, na verdade eu já estava fechado para ir para o Blue Tree, Cabo de Santo Agostinho, já estava tudo decidido, eu ia para lá, eu tinha um amigo meu que tinha virado gerente de lazer lá, e eu estava para ir para lá, e no meio do caminho outros 2 amigos estavam aqui na pousada do Rio Quente, que a antiga é a pousada do Rio Quente, e aí me convidaram, e aí eu vim na empolgação dos amigos, vim parar na pousada do Rio Quente, e cheguei aí no ano de 99 para 2000, e aí fiquei por aí mais 3 anos, e aí voltei para Sauípe, né? E aí foi quando eu fui para Sauípe em 2003, aí eu fiquei em Sauípe até 2011, aí em 2011 eu voltei para... Aí eu falei, vou sair da hotelaria, não aguento, tô estressado, cortisol, entendeu? Eu falei, o cortisol doendo, eu falei, vou sair da hotelaria. E aí eu falei, vou sair, pedi para sair de Sauípe, e aí eu virei sócio de uma academia aqui em Caldas Novas, porque minha esposa era de Goiás, a irmã dela tinha uma academia aqui, né? E aí eu vim ser sócio dessa academia. Fiquei 1 ano. Dentro dessa academia eu conheci o Douglas Fernandes, né, que hoje está dentro da hotelaria. Ele era o construtor do Pontal do Lago, jogando tênis. Ele falou, não, vamos lá conhecer. Fui conhecer, aí ele me convenceu, aí eu vendi a minha parte na academia e aí fui trabalhar no Pontal do Lago como gerente geral do Pontal e do pool hoteleiro. Aí foi o primeiro contato que eu tive com o pool hoteleiro mesmo, que eu tomava conta de um condomínio e de um pool hoteleiro junto. Aí ali eu fui fazer uma imersão, porque como era uma estrutura pequena, né, eram 156 apartamentos, mas tinha 52 apartamentos no pool, 1/3 do prédio só. Então assim, eu cheguei lá curioso, aí eu fui entender o que era OTA, aí eu fui negociar com o Book, fui negociar com o Decolar. Eu fui o primeiro vendedor do hotel urbano, do peixe urbano dentro de Caldas Novas. A primeira promoção do peixe urbano foi feita lá no Pontal comigo. Eu fechei o primeiro contrato com eles. E aí fiquei um tempo fechando o peixe urbano, e aí fui para Decolar, fui entender o que era OTA, fui mexendo naquilo, fui virando esse universo da hotelaria com ele. E ali com ele eu fiquei 6 anos. E aí quando foi em 2018, o Zubarão me liga e fala, cara, tô abrindo um hotel em Olímpia, tô precisando de um gerente de lazer, vamos para lazer de novo. Aí eu, cara, não dá. E um amigo em comum falou, você vai, que ele tá precisando de você, você vai para lá. Aí eu fui, saí do Pontal. E aí foi o meu primeiro contato com a multipropriedade, e aí eu fiz a abertura com o Zubarão lá, mas como gerente de lazer do Olímpia Park, né? E por lá fiquei 3 anos. E aí recebi a proposta de ser gerente geral do Ilhas do Lago.
Que aí nesse meio termo eu virei gerente geral corporativo, porque a Enjoy pegou o Ilhas do Lago e o Alta Vista para gerenciar no ano 2019. Como eu já era gerente em Olímpia, eu ficava 15 dias em Olímpia, 15 dias em Caldas Novas, tocando as 3 operações. Aqui eu conheci o Ricardo Menberg, que era o gerente geral da Enjoy aqui. Sim. Consequentemente, quando a Enjoy saiu de Caldas Novas, eu voltei para Olímpia e aí eu passei a ir para Búzios e para o Nacional, porque aí ficou debaixo da aba do Zubarão. Sim. Aí eu ia para lá. E aí, coincidentemente, o Ricardo, que saiu daqui, foi para o Nacional. Reencontrei com o Ricardo no Nacional. As figurinhas, elas vão assim, as escolas. Exatamente. Para todo mundo, até para mim, que era pequena, que meu pai trabalhava lá no CI, naquela sala de servidor, sentada, leitada lá naquela sala de TI. É isso. Não tem jeito. Todo mundo é isso. passou ali de alguma maneira e Zubarão. Pronto, é isso. É isso. E aí em 2020 eu recebi o convite do Ricardo para vir assumir a gerência geral. Ele olhou e falou, cara, você tem potencial, você tem o que eu preciso, você topar o desafio, pede conta e vem embora. Aí eu falei com o Zubarão e ele falou, não, vai, segue. E aí foi minha primeira experiência, aí cheguei em 2020, aí agora eu tô fazendo, em dezembro eu faço 5 anos de WM. Marcelo, e o que mudou de lá para cá, do tempo que você chegou na multipropriedade? Porque eu percebo que a multi ela está mudando, né, um pouquinho assim, o conceito de serviço principalmente, né? O que mudou de quando você começou lá em 2019, né? Isso. Para 2018, agora, né? 2018 até agora. Cara, eu acho que como qualquer negócio, para mim, tá? Isso é um ponto de vista meu. Como qualquer negócio, eu acho que é uma questão de amadurecimento. As pessoas entenderam que assim, a multipropriedade no início ela foi vendida de várias formas. Foi vendido como segunda casa, depois ela foi vendida como negócio, que você ia ganhar dinheiro. Com o passar dos tempos, essas coisas começaram a dar problemas normais, né? E o negócio automaticamente ele foi mudando. Então eu acho que hoje você tem uma visão muito mais de uso de serviço, sim. Né? Salas de venda já não vendem mais dizendo que vai dar retorno, te vende como sua segunda casa, né? E aí criou-se realmente o conceito de hospitalidade. Então eu acho que hoje, multipropriedade hoje, a gente trabalha muito a hospitalidade. Falando particularmente do Praias, a gente trabalha muito, mas é muito. A gente dá muita atenção para a hospitalidade lá, sabe? No cuidado, tanto que a gente eu faço check-in de proprietário separado. O proprietário lá, ele não vai para a fila de check-in normal, ele faz check-in no espaço fechado, com um lanche, com uma água, porque ele viajou, está distante, com algo para comer, com um café para ele tomar, o recepcionista está ali só para ele, com um notebook, a toalha de piscina dele está ali separada, então ele passa na recepção e ele vai simplesmente para um local ali e ele é atendido de forma separada ali, né, para evitar a fila ali. Você dá uma experiência, né? Exatamente, porque no final é ele, né? A multipropriedade é o proprietário, né? Eu penso assim, é ele, né? E você tem um outro negócio ali, aí você tem o pool que funciona, e não dá pra você tratar ele como um hóspede comum. Pronto, eu penso assim, porque ele não é, né? No final ele é a fonte geradora de receita, né? Quando ele paga o condomínio dele ali. Sim. Né? E essa cultura, você implementou isso lá? Isso, com o tempo você vai passando, você vai entendendo, né? Você vai entendendo, e aí você vai falando, cara, o que é que eu posso fazer para melhorar? Então você via que às vezes ele chegava de viagem, aí o cara vinha, chegava ali, ia pegar uma fila na recepção, e ele estava ali, você fala, cara, mas esse cara é dono do negócio, o que é que eu vou fazer diferente? E eu sempre fui inquieto, isso é meu, eu sempre fui muito inquieto com tudo. Né? Tanto que eu sou acelerado, eu falo, eu gesticulo, eu faço careta, tudo ao mesmo tempo, né? Eu sou um pouquinho acelerado. Então, assim, apesar do povo falar que baiano é devagar, né, o povo fala que eu nasci no lugar errado, então, porque eu sou acelerado, né, minhas coisas é para ontem, eu estou sempre resolvendo o de ontem, sempre, é para ontem, é ontem o tempo inteiro, vamos embora, né? Então, assim, com essa inquietude do dia a dia ali, ele falou, cara, o que a gente vai criar de diferente? Né? E aí a gente começou, ele falou, cara, vamos tirar o cara da fila, vamos, bota lá. Aí fizemos check-in, deu certo. Pode, ele gostou, peraí, bota um lanche agora, traz ali, vamos botar um café, um suco, peraí, o café aqui, não, bota uma água. Põe uma música, que a música deixa ele mais tranquilo. Querendo ou não, a única coisa que eu fiz foi tirar ele da fila, mas às vezes você tem um delay da liberação do quarto. Sim. Porque é uma multipropriedade, né? O cliente saiu às 11 e você tem 3 horas. E às vezes, assim, uma ocupação mais tranquila agora de baixo, mais fácil. Aí quando você pega uma temporada que você tem que virar 250, 300 apartamentos, check-in, check-out ali, e disso 200 é back-to-back, como é que você faz? Você não limpa 200 apartamentos em 3 horas nunca. Não tem, você vai precisar de 200 camareiras.
não existe, né? A conta não fecha, não funciona, você não tem mão de obra, né? O custo ficaria alto. Então você vai ter também a demora do quarto, mas aí a gente observou, peraí, ele vai esperar, mas ele vai esperar diferente. Ele está ali quietinho, ele está ali sentado, ele toma um lanche, e a gente vai tratando, e a gente vai cuidando, e aí a gente viu que funcionou, né? Ou pegou, funcionou, bacana, vamos embora, tá legal. Isso deu certo para ele, né? É isso. É legal essa experiência, porque eu acredito que isso acaba sendo uma fidelização, né, que você faz, até mesmo a pessoa compra uma multipropriedade, você não precisa ter aquele esforço de venda igual tem hoje, que é o captador que fica, né, loucamente atrás de um casal qualificado para poder fazer a venda, né? Sim. Você fidelizou a pessoa, provavelmente ela vai falar bem desse negócio para alguém vai gostar, vai acabar vendendo automaticamente. O que eu costumo falar muito, isso aí, né? Eu falo o seguinte, eu vendo hotelaria tradicional, assim como você, eu Transamérica, tudo hotel, né? Nem com hotel, são hotéis, né? E o que eu sempre ouvi durante o meu tempo de hotelaria ali era o seguinte, o que é que a hotelaria quer? Ela quer o habitué. Sim. O habitué é o cara que volta. Todo mundo quer fidelizar para que esse cara volte todo o tempo pro prédio. Aí eu entendi o seguinte, eu tenho esse cara, que é o proprietário, esse cara é meu. Peraí, o que todo mundo tá brigando para ter, eu tenho ele na minha mão. Peraí, vamos achar uma forma, vamos tratar bem, vamos fazer uma coisa diferente, vamos melhorar, vamos dentro do que a gente tem, vamos ajustar a experiência dele ali no dia a dia, né? E vamos cuidando. Então aí dentro disso a gente foi, hoje a gente faz o check-in, hoje a gente criou lá, o chefe criou uma assinatura nossa, que é uma trufazinha de piqui, de baru, que é da região, então assim, isso agora vai virar um padrãozinho que a gente quer, ele fez check-in, a gente quer colocar lá no quarto, uma trufinha, um negócio diferente, fazer uma dobradura, alguma coisa, né? A gente já faz essas coisas, mas a gente faz assim, em datas pontuais, o dia dos namorados, a gente vai lá, escreve no espelho, faz uma decoraçãozinha no quarto dele, uma coisa diferente. Agora a gente quer fazer disso um padrão, né? Ter um mimo diferente, já pronto, que seja aquilo. Então, assim, tem algumas coisas aí que a gente já vem discutindo para ver se a gente consegue melhorar, né, essa experiência. Eu queria, até para a nossa audiência também, a gente está aqui justamente nesse papo, mas para criar essa comunidade, né, incentivar a comunidade que nos assiste, aprenda. Então, a gente supõe que pessoas de vários segmentos, talvez, e até vários níveis de conhecimento estão nos assistindo. Eu queria que você explicasse pra gente o que é um pool hoteleiro. O que é um pool hoteleiro? São apartamentos para você atender o hóspede. Nada mais do que isso. É você pegar o apartamento de um determinado proprietário, fazer a gestão dele, isso você vai vender para o mercado, né, como hotelaria, né, e ele vai ser remunerado, que aí a gente fala que é os dividendos. É como se você estivesse fazendo um investimento ali na bolsa, você vai receber todo mês seu dividendo. Dali você vai abstrair as despesas, o resultado que tiver você vai distribuir para todo mundo, cada um dentro da sua cadeia. O cara que teve o uso de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, de 5 ou de 7 dias, né, dependendo de como esse apartamento ele foi utilizado, né, de quantas vezes teve ocupação dentro dele. Maravilha. A gente gosta de tratar esses conceitos, eu tenho pedido bastante para que justamente essa audiência ela entenda dos termos que a gente fala. O hotelês, né? O hotelês, exato. Sim. Tá? Então acho que é importante também. É a hotelaria em si, né? É o apartamento que está disponível para venda, aqui não é o proprietário que vai fazer uso, e sim o cliente vai fazer a aquisição. Ele foi criado por conta da multipropriedade, ele já existia dentro dos condotécnicos. Só trabalhou ele de forma diferente por ser multipropriedade. Mas você tem, antes da multipropriedade, você tem os condotéis, então você já tinha um pool hoteleiro. Então, quando eu trabalhava ali no Pontal, que eu era gerente, eu tinha um pool hoteleiro ali dentro, que era a gestão que a gente fazia dos apartamentos, só que aí, assim, apartamentos integrais, né? E aí é o conceito é o mesmo, você vende a diária, você tira as despesas e depois você distribui o resultado, né? É isso. Marcelo, você vindo da hotelaria de lazer, né? Da hotelaria tradicional, né? Do lazer. Sim. Como que você vê a importância do lazer dentro desses empreendimentos, né? Principalmente multipropriedade, porque a gente tem discutido, né, com alguns participantes aqui, por exemplo, às vezes o destino não tem vocação para o turismo, né? Simplesmente você utiliza o prédio, né, o empreendimento como o destino da pessoa é o prédio ali. Sim.
Como que o lazer pode agregar isso, agregar valor à multipropriedade? Eu acho que o lazer, ele é o valor da multipropriedade. Eu acho que nem da multipropriedade, eu acho que ele é o valor de qualquer resort. Todo mundo que se intitula como resort, seja ele multipropriedade, ou seja ele condotel, ou seja ele hotel, eu acho que a alma do negócio é lazer. Você está vendendo lazer, você acabou de falar, resort. Né? Você está trazendo as pessoas ali para se divertirem. Você está vendendo um conceito de algo que você vai agregar. Eu costumo falar que o lazer, ele vende algo que não é palpável. Né? É isso que eu sempre falo. Subjetivo, né? É totalmente, mas você mexe com a alma, porque você mexe com sentimentos. Né? Um bom recreador, ele pode fazer algo fantástico, como ele pode estragar a vida de alguém com uma besteira que ele fala no microfone. Sim, uma brincadeira. Uma brincadeira mal feita. Né? Então, assim, eu acho que o lazer é a alma do negócio. Para mim, sempre foi. Né? E dentro da multipropriedade, muito mais. Porque assim, a multipropriedade, ela carrega alguns ajustes. Né? Então, por exemplo, você vai para... Eu vou falar de mim. Eu trabalhava em Sauípe, eu tinha uma equipe, eu era gerente de lazer em Sauípe, eu tinha uma equipe com 50 recreadores, na temporada aumentava para 140. A gente trazia mais 90 extras. Multipropriedade, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque isso é um custo de condomínio. Sim. E você já fez o orçamento do condomínio, você não previu ter 80 recreadores. Sim. Então, assim, só que ela te traz uma outra coisa, que eu estava até botando o nome de uma pessoa, eu estava discutindo isso com o Zubaran da última vez que eu encontrei com ele, que a gente trouxe isso, a multipropriedade, ela trouxe a proximidade da família. Por quê? Porque hoje, você junta numa multipropriedade 80 crianças, você tem ali 4, 5 recreadores. Você consegue controlar 100%? Não. E como é que você faz isso? Trazendo os pais. Então, 80% da programação de lazer hoje, de hotéis, você vê os pais participando. Da família, né? É para a família. Você tem a criança brincando, mas você tem o pai ali do lado acompanhando. E isso juntou muito. Então, eu costumo falar que a multipropriedade, ela foi buscar um conceito da hotelaria lá atrás, do que era do próprio Clube Unimed, que era de juntar todo mundo. O lazer era para juntar pai com filho, para que nas férias todo mundo se divertisse, que o pai pudesse ali, naquele momento, brincar de bola com o filho. E isso foi se perdendo durante um tempo na hotelaria, porque se criou esse conceito. Você é hoteleiro igual eu, você sabe o que eu estou falando. Criou o conceito seguinte: a criança tem que chegar no hotel, ela vai entregar a criança para o Kids, e aí ela vai ficar lá brincando o dia inteiro, o pai vai pegar no final do dia. Sim, né? Como assim? E a relação? Pai e filho. Então, assim, a multipropriedade, ela trouxe essa coisa, que foi fazer o pai voltar a envolver com o filho. Eu te falo, você pega as fotos lá da gente, você vai ver de pai, assim, você vê aquele monte de menino andando, você vê aquele monte de pai atrás acompanhando as crianças, brincando, se divertindo, seja no Masterchef, seja no passeio da lanterninha, seja na noite do marshmallow lá, que a gente vai assar marshmallow e contar historinha para criança, e você vê os pais ali junto, participando, né? Então isso é legal. Tá trabalhando uma loucura, aí você vai para as férias, você entrega o menino no check-in. Não tá lá. Mas isso já foi um conceito. Lá atrás isso foi um conceito. A hotelaria vendia isso. Opa, para o pai descansar. Então deixa o filho lá no Kids. Eu vou pegar ele no final do dia, 6 horas da tarde. Eu trabalhei em hotéis, funcionava desse jeito. Isso já foi um conceito. Né? Hoje, a multipropriedade, ela trouxe de volta aquela coisa da família. Onde você consegue fazer o filho e o pai andarem juntos, se divertirem junto ali no dia a dia. E isso a gente faz muito bem lá. Sabe? E a gente já fazia isso muito. Eu, voltando aí, ele tinha falado do Zubaran justamente por isso, porque a gente fez isso muito ali na Enjoy. Às vezes a gente olhava lá, tinha 300 crianças e eu falava, meu Deus do céu, aquele corredor de meninos falava, misericórdia, agora. E aí você fala, peraí, vamos ajustar. E aí a gente começou a mudar a programação, começou a mexer na forma de fazer lazer e a gente percebeu que os pais começaram a vir. É uma inquietude para resolver o problema. Sim. Você poderia ter só lá. Sim. Mas aí os inquietos, eles vão se mexendo, vão se movimentando. No meio do caminho você vai achando pessoas bem legais. Então eu costumo falar que Deus é bom comigo. Ele sempre bota boas pessoas no meu entorno, que vai comprando minhas ideias malucas, minhas loucuras, e a gente vai se achando, e a gente vai se organizando. E aí quando a gente olha no final dá certo, você fala, cara, deu certo, olha. Que loucura. Né? E isso é legal. Eu acho que isso é legal. Eu acho que a multipropriedade trouxe muito isso. Eu acho que é importante. Vai lá um dia. Tá convidado. Vai lá um dia, à noite. Vai. Você vai ver o que eu tô falando. Você vai olhar e falar, eu já fui lá. Onde tem a
A tratoria. A tratoria. Ele Eu tinha fui lá à vila. noite, mas não tava tendo programação. É porque lá em si, você foi na área da vila. Sim. O que a gente executa é lá embaixo. Nunca... Eu tenho duas coisas que acontecem separadas. A vila, ela é de uso de todos, inclusive as pessoas da cidade. Inclusive vocês estão convidados para conhecer a Vila Nova da Praia, lá é bem legal. Né? Tem sanduíche, tem pizza, né? Tem, olha, ó, quem falou foi a moça do podcast, viu? Tem, a pizza é maravilhosa. Então, assim, aí você tem essa programação, mas aí você tem a programação do hotel, que ocorre lá embaixo, né? Que acontece normal. Então, a gente trabalha com duas frentes. A gente trabalha com o hotel e a gente trabalha com a vila. A gente tem uma programação de lazer que acontece na vila e a gente tem uma programação de lazer que acontece dentro do hotel. E aí, voltando ao que você falou, tudo envolve lazer. Porque eu acredito muito que o lazer, ele ajuda a vender. Ele é a maior ferramenta de venda que existe. É um motor de venda. É um motor de vendas. Porque as pessoas estão se divertindo, então elas estão consumindo. Se tá bom, você fica. Se você fica, você consome. Sim. Se não tá bom, você levanta e você vai embora. Então, eu costumo falar que hotel que tem boa receita precisa ter bom lazer. É a chave. Bom lazer, boa receita. Lazer mais ou menos, receita mais ou menos. Lazer ruim, pode ir lá olhar que a receita é ruim. Porque quem vende, para mim, isso é uma visão minha, é lazer. Lazer é uma força de venda. A IB não vende. Para mim, a IB entrega o produto. Ele só entrega o produto. Quem vende é lazer. Porque ele está mexendo com o seu sentimento. Ele está te distraindo, você começa a ter as suas euforias, você ouviu uma música legal, você dançou uma música legal, porque seu filho está se divertindo, porque você foi com uma atividade que seu filho estava muito legal, e aí você olha para aquilo tudo e fala, opa, vou no cinema, que o cinema lá é legal, e aí você chega na porta do cinema, você tem um recreador fantasiado, aí você tem um cara já vendendo a pipoca, e você tem um cara vendendo o refrigerante, então você vai criando histórias e aí você vai agregando, né? Você vai. Para mim, é isso. E como você faz esse planejamento, Marcelo? Como que é feito? Porque aí você tem que casar o lazer numa medida correta, com uma entrega de A e B, com uma entrega de hospitalidade, Cara, é a 20 mãos, né? Eu estava até conversando com a moça do RH e estava falando isso. 20 mãos trabalham melhor do que duas, né? Eu acho que, para mim, o segredo das coisas darem certo, o segredo das coisas evoluírem, é você não ser um centralizador. Para mim, você tem que ser descentralizado. Você precisa envolver as pessoas. Deixar as pessoas trabalharem. Pronto, é isso. O que eu faço é deixar as pessoas trabalharem. Então, meu gerente de lazer, ele tem autonomia para trazer, para fazer e para produzir. O meu gerente de alimentos e bebidas, meu supervisor, a mesma coisa. E eu sou o mediador disso. Como eu venho de lazer, então eu vou mediando os dois e vou ajustando os dois ali dentro. Né? Eu sou um aproveitador, costumo falar que eu me aproveito das pessoas boas que entendem, entendeu? Eu sou só isso, eu sou um mediador que fica ali, opa, isso é bom, opa, isso é legal, peraí, deixa eu casar os dois. É isso. Eu costumo falar que o papel é esse. Você, não, eu não faço nada, quem faz é o time. Eu sou mediador, eu sou um destravador de coisa, cara. Eu tô ali para destravar, assim como você, na sua função de gerente, a gente nada mais é que um destravador, a gente tá ali para destravar coisas, para ouvir as pessoas, aproveitar e fazer todo mundo andar na mesma linha. Esse é o nosso papel. Eu não pego mais o microfone, eu não vou na borda da piscina, eu não dou aula, eu não acompanho uma criança, eu não vejo um pai ali, às vezes, ou chateado ou não, ou feliz em esse, não, é mais difícil. A gente cuida do todo, então a gente está ali para isso, para enxergar e aproveitar o melhor de cada um e colocar todo mundo na mesma sintonia ali, né? Legal. Essa é a ideia. Eu acho que até mesmo essa questão do environment, né, que hoje está muito em alta, que é o ESG, né? O environment, eu acho que você descentralizar a gestão, como você disse, e dar a oportunidade da pessoa abraçar essa responsabilidade e ela ser uma engrenagem, não deixa de ser um ESG, porque você está tendo um papel social de desenvolvimento daquela pessoa, daquele profissional, né? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o nosso papel, e isso eu peguei muito, assim, olhando para mim, assim, eu costumo falar que eu evoluí porque no meio do caminho eu tive pessoas que me ajudaram. Eu tive pessoas que pegou na minha mão e falou, cara, isso aqui não é legal, ó, cara, isso aqui você errou. Olha, então assim, qual é o meu papel social hoje? Fazer a mesma coisa. Sim. O meu papel é desenvolver meu time para baixo. Prédio bom é prédio que anda sem gerente, cara. Exatamente. Prédio bom, se você não está no prédio, seu prédio rodou, você está fazendo um bom trabalho. Eu penso assim. Para mim, eu acho que quem pensa ao contrário é centralizador e vai passar a vida inteira ali se matando, entendeu? E aí as coisas não andam, para mim. Isso é a minha percepção. Então eu acho que a gente precisa dar autonomia às pessoas, a gente precisa deixar as pessoas serem criativas.
voltando, né, na reunião que eu tive agora há pouco, eu estava falando exatamente isso. Eu falei, cara, o meu papel aqui, que ela falou, mas qual é o seu papel? Eu falei, o meu papel aqui, da minha liderança, é segurar os problemas da gente. Os problemas, eles são da gestão. Para baixo, não tem. Para baixo, as pessoas precisam ficar à vontade, porque senão elas não criam. Se elas se sentirem pressionadas, elas não vão fazer. E aí você vai virar mais do mesmo. Você vira um robô. Ctrl+C, Ctrl+V todo dia. E aí, meu amigo, aí você perde. Né? Aí você perde de gerar experiência, você perde de tocar as pessoas, de cuidar das pessoas chegarem no lugar e falar, cara, que lugar, a energia aqui é diferente. Por quê? Porque pra mim o que eu costumo falar é o seguinte, tem algumas coisas que eu carrego comigo. Uma delas é o seguinte, a gente entrega o que a gente tem dentro da gente. Pronto. Então, se você carrega coisas boas, você vai plantar coisas boas. Se você planta coisas boas, não tem como você colher coisas ruins. Sim. Ninguém planta maracujá e vai colher manga nem melão. Você vai colher maracujá. Concorda? Então assim, plante o que você tem. Então assim, eu sou muito dessa linha positiva. Eu olho o que tem de bom dentro do caos, porque mesmo dentro do caos sempre tem coisa boa. Tem. E aí você olha porque é bom, porque o caos já está ali, o problema já está ali. Se você se agarrar a ele, você vai se matar dentro dele. É um inconformismo, né, com o problema de todo mundo que passou por aqui até agora, demonstra isso, é um inconformismo. A gente tem que tentar achar saída. Não vou aceitar, né, você teimoso, eu não vou aceitar isso, vamos mexer, vamos achar uma forma, tudo tem forma, tudo tem uma forma de você mexer, tudo tem. Se você parar e olhar e sair dali, você vai olhar e falar, cara, peraí, não pode ser a melhor alternativa, mas vamos pegar o caminho aqui, porque dá pra contornar. Sim. Dá pra contornar, sempre dá. Eu penso, né? E o que você acha que assim, como que você aplica a sustentabilidade, né, na hospitalidade? Cara, eu acho que tem muita coisa. Por exemplo, lá no Praia, assim, eu achei até nos detalhes, por exemplo, nos apartamentos lá, eu tenho uns 2 anos. Ana Paula, tá aqui, entendeu? Todo mundo conhece, a gente fez muita coisa legal lá, ela pode endossar, ela pode até me desmentir se eu falar mentiras aqui, mas assim, desde de criar adesivos para colocar no apartamento, para gerar conscientização para o cara do reuso da toalha de banho, né, evitar o desperdício de água, ligar ali e dar o tempo que a água quente vai vir, de você usar sistema de placa para aquecer os boilers e não ficar trabalhando apenas com resistência, né? Por exemplo, Praias a gente trabalha com 100% da minha irrigação, é a minha estação de tratamento de esgoto. Eu trato 100% do meu esgoto, eu recolho todo para uma caixa d'água gigante, eu pego a água que saiu da piscina tratada, jogo ela, misturo aquilo tudo e ela volta para irrigação. Eu não uso nenhuma outra água nova para irrigar meu jardim. Eu uso a própria água do esgoto. A água que foi tratada, que seria um esgoto tratado, a gente faz o reuso dela. A gente trata ela e a gente manda ela de volta para a irrigação. A gente usa ela lá. Né? Então, assim, tem muita coisa que você faz no dia a dia. Né? Eu acho que conscientizar... A conscientização, então, a gente criou uma coisa bem legal lá, que foi a ação do bem, era algo que a gente já discutia, por que a gente vai fazer? Porque a gente só faz uma ação dia da árvore, aí corre lá, planta uma árvore, dia da água, aí você corre lá e faz uma ação da água, faz uma palestra. Falei, cara, a gente tem que parar com esse negócio de ficar fazendo uma ação toda vez que tem algo pontual. E aí, baseado nisso, a gente foi lá e criou, falou, vamos achar, vai ser o que o nome? Ação do bem. Então, todo mês, hoje, a gente tem uma ação. Inclusive, a gente acabou de fazer nesse último sábado. Então, todo último sábado de cada mês, a gente faz uma limpeza da margem do lago, onde a gente envolve colaborador e hóspede. E aí a gente monta um ponto de hidratação, a gente leva um engenheiro ambiental. A gente não só faz a limpeza, mas a gente faz a limpeza e a gente faz ali uma pequena palestra falando do Lago Corumbá, de onde é que ele saiu, o que é que surgiu, até onde é que ele vai, que ele é ali um lago para geração de energia. Mas você tem muito peixe, tem muita gente que pesca dali, tem muita gente que sobrevive pescando ali, tem gente que sobrevive fazendo passeio de lancha, tem gente que sobrevive fazendo aluguel de jet ski. Então, assim, existe uma cadeia ali naquele entorno de pessoas que ganham dinheiro. A gente também vive daquilo ali, porque a gente tem os apartamentos voltados, você tem a beleza do lago, isso ajuda
o empreendimento? Porque é um lago que traz uma experiência diferente para o cliente, né? De estar às margens do lago, de ter uma temperatura mais amena, porque você tem um lago, se aqui está mais quente, lá normalmente é um pouquinho mais fresco, porque ele te traz aquilo, né? Você pode fazer o uso através dos passeios, porque tem os passeios ali, então ele agrega. Então a gente precisa de alguma forma fazer alguma coisa também, né? Para manter aquilo ali e fazer com que não só o cliente como o colaborador cuide, né? E entenda que existe ali. Então assim, todo mês a gente vai lá agora e cravou e a gente faz a limpeza e a gente planta uma árvore, e cada evento desse é uma árvore nova plantada. Então fora as ações do dia do meio ambiente, do próprio dia da árvore, do dia da água que você faz essa ação, a gente planta mais uma árvore todo mês e então a gente vai chegar no final do ano com mais 12 árvores plantadas ali no entorno. Né? Vai chegar uma hora que vai estar uma mata. Só vai ter árvore, né? Cheia, entendeu? Precisa também. Opa! Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Essa questão prática é importante. Nossa, demais. É cultural mesmo. A pessoa vai se comportando, já vai... Não adianta só fazer, vamos fazer... Não, e assim, nada prático. O legal é que assim, as árvores que a gente está plantando agora às margens do lago são todas frutíferas. Que tudo. A ideia é gerar fruta. A ideia não é só, vou plantar piqui. Não, piqui tem muito lá. Tem muito ipê, tem muito... Não, a gente tá plantando manga. A gente está plantando agora manga. A gente está plantando jabuticaba. A gente está plantando coisas ali que lá na frente a gente nunca sabe, mas a ideia é que, se eu tiver, mas se eu não tiver, porque por alguma coisa eu fui embora ou aconteceu alguma coisa, alguém poder fazer uso daquilo, deixar a história que o cara vai levar a criança para ir tirar a jabuticaba do pé e chupar ali. Né? Na maioria são pessoas que vêm de muito longe, que já moram em metrópoles, que já não têm acesso, estão acostumados a pegar fruta no supermercado. Às vezes não conhece nem qual a árvore que saiu daquilo. Então a ideia é que no futuro isso ainda gere essa experiência do cliente. Então plantamos jaca lá, entendeu? Siriguela. Então a gente está enchendo de fruta ali no entorno do prédio, né? Estamos plantando fruta agora. Marcelo, em relação a essa questão que você disse também, em relação ao colaborador, né? Como que você faz para fidelizar esse colaborador lá? Que a gente sabe que aqui em Caldas, né, tem uma dificuldade de transporte público, Sim. que na verdade não existe, né? Ele não tem, Sim. nós não temos. E para esse colaborador chegar até lá, ele precisa despender, né, de um meio de transporte próprio ou até mesmo ir a pé até lá, né? Então como você faz para fidelizar esse colaborador? Hoje lá a gente dá transporte, tá? Sim. Então assim, tem os colaboradores que têm o próprio transporte, então eles acabam indo com deles, mas o que não tem, a gente tem o ônibus, né? A gente tem um ônibus circular nosso, que faz ali 4 horários, a turma que chega pela manhã e a turma que vai embora à tarde, então a gente tem 4 horários de ônibus. O que chega às 8, que chega às 7 e pouquinho, porque às 8 é hora de bater ponto, então a galera que chega ali por volta de 7h40, que vai direto pro refeitório tomar café. Aí o ônibus que chega às 15, aí tem um ônibus que sai às 16 às 17, que a gente sempre estica um pouquinho, porque o horário é 16h20, então tem gente que vai chegar, então dá o tempo ali, ele sai às 17 e tem o ônibus que vai embora às 23 horas. Né? A gente tem esse trabalho lá. A gente dá transporte para a turma que não tem. E você está sentindo esse blackout de mão de obra? Porque é quase unânime, né? Não tem, né? Eu acho que... Eu estava discutindo isso com um amigo meu, que é hoteleiro também, que é gerente geral. Ele está com dificuldade também, ele está lá no Ceará, está em Fortaleza. E a gente estava discutindo isso. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande. Quando você fala de camareira SG, moço... eu acho que daqui a 2 anos vai ser ouro, porque você não consegue, é uma mão de obra que você já não... Está difícil você conseguir. Eu acho que é preciso existir uma discussão um pouco mais profunda a nível de diretoria, de quem realmente tem a caneta, né, para poder achar uma saída para isso. Né, entender o que é que precisa, o que é que se deixou de fazer ou o que a gente não evoluiu. Porque às vezes assim, a gente às vezes até nem deixou de fazer nada, a gente só não evoluiu com o tempo com relação a essas áreas. O que é que a gente deixou de evoluir ou o que deixou-se de fazer? Precisa ter uma imersão, uma discussão para chegar de alguma forma nessa conta, nessa matemática, para que você não tenha esse problema, entendeu? Ou para que você minimize, porque se hoje já está um problema grande, imagina daqui a 3, 4 anos. Né? Então assim, a gente sempre enxerga que a tendência é ficar um pouco mais complicado.
né, ao passar dos anos as coisas vão ficando um pouco mais difíceis, né? E às vezes se resolve esse problema e surgem outros, né? A gente vê outros mercados turísticos, por exemplo, Orlando, que tem esses cargos são ocupados por imigrantes. É isso. Eles têm essa questão, mas aí já gera outro problema. Exato. Então, às vezes não falar a língua, não sei se a gente vai chegar nesse ponto É aqui, isso. né? Eu acho que é preciso eu acho que é preciso uma discussão um pouco mais profunda de entender. A gente deixou de fazer alguma coisa porque antes tinha muito mais. O que é que era feito naquela época que não é feito hoje? Ah, não, ó, a gente faz a mesma prática. Tá, então faz. Então é isso, é que a gente usa a mesma prática e a gente deixou de evoluir. O que é que a gente precisava fazer? Mas você sabe quem vai falar isso? Elas. A gente perguntou para elas. Eu acho que o grande X do negócio é esse. A gente precisa aprender a falar com as pessoas. A gente precisa, se você tem um problema ali, você precisa ouvir quem está dentro do problema. Então assim, se eu sou um camareiro hoje, um SG, alguém tem que perguntar para mim, cara, o que é que te faz vir? Ou o que não te faz vir? O que é que te falta? Sabe? Porque senão a gente... Dados, né? Não só Opa! Aí você consegue atacar o problema, você consegue entender para tentar atacar o problema. Eu acho que o grande caminho hoje é conversar com essas pessoas, é conversar com essa base que faz esse trabalho, entendeu? Para poder entender qual é a carência, qual é a necessidade, entendeu? Para ver se a pirâmide de Maslow mudou, né? Pronto, é isso aí. Às vezes ela inverteu, a necessidade inverteu e ninguém viu. E a gente até viu uma palestra... Antigamente era segurança, né? Começava lá embaixo, segurança. Hoje não. Hoje você tem isso aqui. O celular mudou muita coisa. A informação mudou muita coisa. No evento que a gente estava semana passada, o Marcelo estava também, teve uma palestra sobre Exatamente. isso, que ele mencionou sobre essa pirâmide de Maslow. E ainda assim, tinha uma questão da experiência, que era visto como se fosse o topo da pirâmide, e hoje já tem muito mais um questionamento sobre pertencimento. É isso. Então, como pertencer, né? Como o colaborador pertence àquela... Ele se sente pertencente a tudo? Exato. Ele sente que ele faz parte do negócio? Tem todas as camadas, né? Exatamente. Então assim, eu acho que tem que ter aí O mundo mudou muito, né? Pra caramba. Eu acho que já era ruim. E eu acredito que pós-pandemia as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Porque as pessoas trancadas em casa durante o tempo, deu a ela a sensação de casa, de ficar, mas peraí, eu sobrevivi. Então eu acho que hoje tem muitas pessoas olharem, principalmente para a hotelaria, olhar e falar assim, cara, de domingo a domingo, nossa. E o sábado? E o domingo? Ah, não, vou tentar encontrar alguma coisa que eu trabalho de segunda a sexta. Entendeu? Tem algumas redes, né, que eu já vi, que já mudaram a escala de trabalho para 5:2, a remuneração já tem um upgrade, né? Já teve um upgrade de remuneração para esses cargos. Mas tem muita gente criando, né? Criando algumas coisas para melhorar essa experiência, entendeu? Sei lá, o colaborador que não falta, ele ganha mais X percentual, ele ganha mais uma cesta básica e mais X percentual por ele não ter faltado. Se ele passou, ele não teve, ou se ele só entregou atestado, ele tem ali algumas regalias ali dentro, entendeu? Ele tem uma folga a mais no mês. Então tem muita gente se movimentando aí para tentar. Mas eu acho que está muito isolado, né? O que você falou, as pessoas estão correndo cada um de alguma forma para achar o seu. Eu acho que a discussão tinha que ser um pouco mais profunda. A gente está falando de um setor, né? A gente está falando, a gente estava ontem lá, Sim. O setor da hotelaria estava lá, né? Então assim, você tem um setor, geral, né? Pronto, e você tem um setor que é uma força motriz de receita no país. O Brasil é um país tecnicamente de turismo. A gente é do agro, sim, a gente é de uma série de coisas, mas mais do que nunca é turismo. O mundo vem para o Brasil, né? Então, assim, a gente vende turismo, né? A gente vende hotelaria, né? Então, assim, eu acho que precisava de uma discussão um pouco mais profunda para entender, né? Entender e, de alguma forma, ser feito um trabalho para melhorar isso. Nem a questão da hotelaria, mas eu acho como um todo, né? O serviço como um todo, né? A gente tem vários segmentos diferentes da hotelaria que também reclamam dessa questão da mão de obra.
talvez alguns valores se inverteram, né? A É gente isso, tem que fazer é uma isso, análise mesmo. é isso. É entender a pirâmide. É Entender essa pirâmide, como é que ela virou. Se Se ela virou ao contrário, se ela virou pelo meio, a gente não sabe. Onde é que está a segurança para ele hoje dentro da pirâmide? Né? O que é a base dele? Qual é o percentual? Antigamente na pirâmide o principal era a segurança. Né? Então assim, e agora? É o quê? O que é que vem depois? Então eu acho que assim como alguém lá atrás fez esse estudo e a gente carrega esse estudo até hoje, esse estudo é lá das antigas, é preciso fazer um estudo hoje de como se comporta a geração de hoje. Foi uma geração, né? Que também é outro. Você tem a geração que mudou. Essa geração que está aí, meu amigo. A gente tem 4 gerações, né? No Entendeu? começo eu falei 3, mas são 4. Já fiquei convencido que são 4. Mas são mesmo. É isso. Tanto no mercado de consumo quanto no mercado de trabalho. Né? Totalmente diferente. Como que você vai Fazer fazer uma essa convergência, integração né? dessa geração. É isso. Que tem necessidades diferentes, opiniões, né? Aspectos. Totalmente. Eles nasceram na geração do celular, cara. Nossa época não tinha. Não tinha. Pô. Eu fui ver celular em 2003. Acho que 2002, 2003 começaram a aparecer os primeiros celulares. Eu trabalhava no Rio Quente. Né? E era aqueles Assim, tijolão, você não pesquisava. Então, assim, tem o quê? 10 anos o smartphone mesmo? Não sei, eu não sou de acompanhar. Aí tem o quê? 10 anos o smartphone? Que aí você hoje consegue pesquisar, entrar ali. Né? Então, assim, com tanta atualização, esses meninos já nascem com o celular na mão. Com o Google instalado ali, ó. Como a tela se apresenta, ela é bem mais amigável hoje. Antigamente não tinha como se acessar, então não era uma tela amigável. É isso. Então hoje você joga ali, ó, você tem pesquisa ali, você pergunta qualquer coisa, você tem resposta para tudo. Já existe um estudo que as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, porque as pessoas estão vivendo de inteligência artificial e olha que ela é nova. A inteligência artificial tem 4 anos, 3, 4 anos, as pessoas estão vivendo perguntando para ela. Um grupo de pesquisadores soltou uma pesquisa sobre isso, de que é preocupante em 2027, o nível que a inteligência artificial pode atingir nesse sentido de automatização de muita coisa. Não, as pessoas não leem. É uma crise que nós estamos As pessoas não leem. As pessoas estão perguntando para o chat GPT as coisas. Elas não leem mais um livro. Ela chega no chat GPT e coloca lá, livro tal, me dá um resumo. Aí o cara vai lá, o chat vai lá e dá um resumo. Só que o chat está te dando um resumo da percepção de várias pessoas que colocaram informação lá. Sim. E a sua autonomia de entendimento? Você precisa ter a sua. Sim. Você precisa ler e ver como você entende as coisas. É isso que diferenciava o mundo. Então, a gente está caminhando para coisas muito parecidas. As pessoas perderem o lado delas, né, de criatividade delas, de entendimento, de questionamento dela, para seguir o questionamento que alguém colocou ali dentro do sistema. Nem tudo é verdade. Opa! E a tecnologia na hotelaria? Ai, cara, eu acho que a gente precisa, mas eu ainda acho que a gente pode evoluir com muita coisa, eu acho que você pode melhorar para facilitar, mas eu ainda acho que a hotelaria é pessoas. Sim. Desculpa. Aí os caras falam, não, porque lá no Japão os caras já têm um robô que entra, que faz check-in. Fala sério, gente. Ele vai sorrir também? A gente vem de hospitalidade. Imagina você chegar no balcão, tá um robô lá. Bom dia, dona fulana. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Assim. Eu não sei. Não, concordo. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que a gente pode usar. O que eu vejo às vezes é o seguinte, aqui até agora me veio um paralelo importante fazer. As pessoas elas têm que ter essa noção de que elas são pessoas atendendo pessoas. Sim. Que é possível, através da tecnologia, serem substituídas. Então elas têm que fazer muito bem. E é muito difícil, horrível, quando você chega num lugar e uma pessoa não sorri pra você. Sim. Virou um robô, né? Então, virou um robô de carne e osso. Sim. É horrível. Então, assim, poxa, nesse paralelo, tudo que você falou, de tecnologia e tal, eu preciso me fazer ser útil, né? Mas Sim. eu nunca me fazer ser pensante, honrar meus neurônios. Então, assim, tem esse movimento. Quem não estiver prestando atenção nisso e estiver no fluxo de usar o chat GPT de uma forma passiva, não ativa, vai ficar meio... sei lá, zumbi, eu acho. Porque, gente, é horrível você ser atendido por uma pessoa que não te mas é isso que eu tô te falando. Mas aí eu acho que a gente volta porque a gente falou lá no início. A gente precisa saber que nós somos pessoas e a gente precisa cuidar das pessoas. Sim, exato. É cuidado. Saber as necessidades. É cuidado, é hospitalidade.
A gente não pode desistir das pessoas e falar assim, não, então como as pessoas agora atendem mal, bota um robô. Hã? Opa! Porque o robô é mecânico, então se eu disser que ele vai sorrir, ele vai sorrir. Não pode ser assim. Aí a gente desistir das pessoas, a gente não pode, o mundo é feito de pessoas. Ó, quantos filmes existiam lá atrás que a gente achava absurdo, a gente assistia Blade Runner antigamente e falava, cara, isso não vai acontecer nunca. E essas coisas estão chegando aí agora na porta. Estão preocupando muita gente. É isso, mas é isso que eu tô te falando. Então a gente precisa ter o cuidado e entender que a gente precisa cuidar das pessoas. Eu, enquanto a gente é fruto do meio. A gente é fruto do meio. De valorização das pessoas. Eu preciso lidar com gente. É isso. Né? Eu tenho essa visão. Mas assim, olhando eu, trabalhando no setor, né, pensando em quem trabalharia, eu teria esse raciocínio. Não, eu falo, peraí, gente, eu posso ser substituída e pode, não adianta. Não, sim. Né? Sua empresária. Você já tem nas fábricas. Você já tem nas fábricas. A montadora de carro talvez já mudou. Empresa não, mas uma outra eu acho interessante porque a gente, hotelaria corporativa. Sim. Porque você não é turismo. O cara nem quer fazer check-in. Se tiver um robô lá, só pra ele subir, tomar banho, tudo. Não, eu acho que tem espaço para tudo, para evoluir em tudo. Você só tem que ter cuidado. Enquanto profissional da hotelaria, assim, tipo, que lida com gente, atendimento e tudo mais, eu pensaria nisso, não, deixa eu ficar mais simpático. Porque a coisa tá... Não, sim, mas aí a gente falou, é cuidar de gente. Aí é o trabalho da empresa em treinar, em identificar, entendeu? Você só tem que identificar, às vezes o cara tá no lugar errado, entendeu? Às vezes o cara é muito bom em outra coisa, você tá forçando o cara tá no front. Eu acho também que depois que você faz esse trabalho de construir isso, tentar, você fala, não funcionou, eu posso te falar partir para outra coisa, mas pelo menos você tentou investir nas pessoas. Exatamente. Eu acho que você precisa cuidar. Eu acho que o grande desafio é você identificar as pessoas. Cuidar de gente e identificar gente. Sim. Deixar a tecnologia fazer o trabalho dela, que é o da tecnologia. Que são dados, né? É isso. Ele precisa ser alimentado porque ela vai facilitar de entendimento pra gente acelerar o entendimento, pra gente melhorar a performance. Tem um lugar, entendeu? Que não tava vendo. Exatamente. Aí eu acho que tem que usar mesmo. Né? O computador ele trabalha muito mais rápido do que a gente, né? Então assim, isso ajuda bastante, mas eu acho que tem que ter cuidado para não... eu acho também que a oportunidade da tecnologia é justamente, a gente falando sobre isso com os Barão também, de acelerar o que dá para ser acelerado a nível de performance, escala e autonomia, né? E automatização, para que você tenha mais tempo de cuidar de gente. Exato, mas é isso. Você tenha mais tempo de pensar porque no final é gente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma... não tem cliente robô. Tem uma frase que eu falo que eu carrego comigo, que era do meu antigo segundo, que era o Bonfim. Bonfim, ele falava uma coisa e eu ficava ouvindo e falava, cara, e aí eu comecei a ruminar. E eu peguei pra mim. Que é o seguinte, ele sempre falou, nós somos pessoas que cuidamos de pessoas, que vai cuidar de pessoas. Então, assim, se você cuidar do seu colaborador, ele cuida do cliente. E o cliente cuida do seu negócio. Então, assim, o negócio é cuidar. É cuidar. As pessoas são carentes. A gente não conhece a vida de ninguém. Entendeu? No final, a gente não conhece. A gente não sabe o que cada um passa, a gente não sabe o que acontece na casa de ninguém depois que sai do trabalho. Então a gente tem que ter um mínimo de cuidado e de empatia com as pessoas e saber conversar, saber ouvir, saber entender, saber posicionar. E isso não é ser bobo, isso não é não valorizar o dinheiro dele. Não, é cuidar da pessoa ali. Eu acho que isso é cuidar da empresa. Quando você cuida do colaborador, você está cuidando do negócio. Principalmente a gente com a hotelaria, porque a gente entrega serviço, gente. Tem coisa pior do que você acabou de falar. Você chega na recepção, o cara tá lá com cara de doido para você sair, não tem um sorriso para ti. É isso. Mas aí a gente fez a nossa parte antes, a gente ouviu, a gente cuidou, a gente entendeu que talvez ele não esteja num dia bom e que nesse dia ele não podia estar no balcão da recepção, você podia botar ele para fazer alguma coisa de forma interna e deixar ele no tempo dele porque ele teve um problema em casa com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, vai lá saber. Então assim, essas coisas você só vai conseguir resolver se você estiver realmente dentro da sua operação e você estiver preocupado com as pessoas. Se você estiver preocupado com pessoas. Se você não estiver preocupado com pessoas, isso passa batido. Passa batido e fica mecânico. E aí fica mecânico. E lá na frente você vai perguntar, pô, mas o cara vive chateado, o cara tá aqui, aí você vai dar bronca, você vai. E aí? Perde engajamento, né? Total. Perde pertencimento. E aí você vai pro turnover, né? Aí você começa só a rodar, só a girar.
É ver gente só como número, né? Exato, e gente não é só número, ele também é um número, ele também é, mas também, ele não é só número, está longe de ser só número, né? Talvez não, é o principal do negócio, eu acho que é o principal patrimônio da empresa são as pessoas, Concordo. são as pessoas, sem ela não gira, gente, não tem jeito, Não. sem ela não gira. E vou falar mais, dentro da cadeia hoteleira, se tem um povo que a gente precisa olhar muito é camareiro e SG, arrumador. É, porque como é que. Não tem quem faça Cuida do esse produto. serviço, não tem. Quem cuida do produto. Entendeu? É quem está ali para entregar o apartamento do cliente. Exato. Quem É um conhece serviço melhor pesado. o quarto É. é a camareira. É ela. Então, se ela estiver bem, ela vai correr os 4 cantos do apartamento. Se ela não estiver bem, ela vai fazer de qualquer jeito. Quando o cliente entrar, minha amiga, você só vai receber lá na recepção a reclamação. Nossa, e acaba com a experiência. Opa! Inteira, acaba Imagina! inteira comprometida. Imagina, você faz uma viagem No caso de do 5 humor da horas, camareira. faz uma viagem de 5 horas, você faz o check-in, quando você chega no quarto, o quarto está ao contrário. E não tem como checar tudo, né? Tem que fazer e deixar. Entendeu? Então, assim, você precisa engajar ela. Se tem uma pessoa que precisa ser cuidada, engajada, é a base. E lá vocês fazem algum programa de motivação desse time? Como A funciona gente isso? trabalha muito próximo, né? A gente tem os café com prosa da gente, que a gente não abre mão. Uma vez por mês juntar todo mundo, cantar um parabéns, falar um pouco de número, vai fazer uma festa, servir um lanche legal. Então, assim, essa é a principal. Uma vez por semana a gente faz dentro dos departamentos uma reunião com todo mundo ali separadinho por área e junta todo mundo e bate papo, troca uma ideia e serve um lanche melhor e cuida ali, faz ela ficar mais próxima, vai tentando ouvir. Política de porta aberta. Então, se eu trabalho, minha sala é aberta, todo mundo bate na porta da sala, né? Sem exceção. Até os terceirizados vai bater lá, né? Mas é isso. É quem vai te trazer a notícia. Mas eu te entendo muito, aqui nessa É quem vai te trazer a notícia. Você tem que aprender a ouvir as E pessoas. assim, a gente é assim com o cliente, né? Tanto que tem essa questão da parceria. Criou-se um laço de pessoas com pessoas. Exato. De pessoas aqui dentro, diretores aqui, ou seja, colaboradores que ficam pessoas queridas nos clientes onde vão. Mas é isso. Onde o Gesmar vai, ele sempre faz amizades, porque de fato ele é um profissional incrível, o nosso gerente de implantação aqui. Sempre vai fazer as implantações, o pessoal adora o jeito, porque primeiro ele representa a marca, esse luxo, né? E ele chega lá e consegue atender bem e ser uma pessoa que cativa. Então, é pessoas lidando com pessoas. A gente aqui tem a questão da tecnologia, mas é serviço também. Então, é um produto que é dar meio para você entregar o seu resultado. Exatamente. Só, né? Mas é o que ganha, de fato, é a parceria. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas quando chegam lá, todo mundo que chega de novo, ou sei lá, um diretor, um visitante, ou alguém que vai fazer uma visita técnica e pergunta assim, mas me fala aí, como é seu prédio? Eu falo assim, não me pergunte. Você pode andar no meu prédio, você pode perguntar quem sou eu para qualquer colaborador, qualquer um. Eu te convido a rodar o prédio, eu não vou andar com você, não vou te falar nada. Ande. Vai lá bater na governança e pergunte para a camareira. Pega um SG e pergunte. Pega um recreador, eu não tenho isso. O prédio está aberto, fica à vontade. Eu ando para fazer a visita ali, para mostrar o prédio de forma técnica, mas, eu queria entender um pouco da sua gestão. Eu falei, então, vai falar com o colaborador, não adianta você falar comigo. Eu posso te falar o que eu quero. Ele vai te falar o que ele sente, o que ele percebe. É, a realidade, né? Acabou, a realidade está com ele, não está comigo. E eu não tenho problema. Porque eu sei o que eu faço. E se tiver a crítica no meio do caminho, alguém se sentir, ótimo, porque eu vou ficar sabendo. Às vezes ele se sentiu, sei lá, distante e nunca quis ir lá falar o ponto de vista dele. Pode acontecer, mano. Tem gente que é mais introdutivo ali, né? Fica ali mais guardado, não quer falar, às vezes, ou não, tá distante de mim, então não vou lá falar, tá na introspectiva dele ali, entendeu? Então eu não tenho isso, eu falo, cara, fica à vontade, roda aí, vai conversar, conversa com qualquer um, pra mim tá tudo certo. Depois você conversar com as pessoas, você vem aqui que a gente sente e fala. Simples assim. Falou, né? Comportamento precede o cargo, de fato. Então, você ter os seus colaboradores conseguirem te passar a visão sobre você, é porque o seu comportamento de fato precede o cargo. Mas é isso. Senão não tem jeito. Senão é de mentira. Eu falo pros meninos, eu falo, cara, se for pra fazer de mentira, eu nem entro. Ou eu sou eu ou não funciona. É isso.
Ou eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito, do meu jeito, eu vou tocar, ou então não, vá para fazer foto, para dizer, não, vamos ali, e aí faz uma fotinha, junta todo mundo, vamos fazer. Não, para mim Espelho disso, não vocês funciona. ganharam o prêmio, né, agora da terceira Entendeu? Horas. Espelho É de isso. toda essa... É eles, né? Ontem a gente até fez uma claro. fraternização bem legal lá e tal com a turma, e você via o orgulho deles em ter, porque eles sabem que é deles. Eu fiz questão de falar, não é meu, é de vocês. Não foi eu que limpei o quarto, não foi eu que estava no palco, não foi eu que estava tirando o lixo da lixeira. Não foi. Foram vocês. Eu não fiz isso. O cliente, quando falou bem que o prédio estava limpo, que o apartamento estava bacana, que o lazer era bom, que o AIB estava funcionando, que a comida estava gostosa, eu não fiz nada disso. Eu não estava dentro da cozinha fazendo comida. Tava? Não tava, velho. Não tava. Eu só tava ali ajudando todo mundo de alguma forma, correndo com o chefe, dando subsídio para ele, alinhando os meninos do lazer, dando suporte para a governanta. É o que eu fiz. Eu não atendi o cliente. Exato. Quem atendeu, exatamente, quem fez foi eles. Então assim, falei, o prêmio é de vocês, não é meu, eu não fiz nada disso. Vocês têm que ter orgulho de vocês, porque vocês conseguiram o prêmio, não foi Marcelo. Eu só fui lá receber. Tinha que ser só uma pessoa. Exatamente, disseram que tinha que ser um e que deveria ser eu. Então eu apenas fui lá representar vocês, não fui eu, não é meu. Marcelo, em relação a esse equilíbrio aí que você disse, né, do condomínio da Multi, né, com bastante departamentos, né, a Multi, o funcionamento de resort, né, tem muitos departamentos, muitos colaboradores. A gente tem aí também uma volatilidade de preço de tudo, né? Sim. Tanto do alimento e bebidas, quanto de consumo de serviços públicos também, Sim. né? Tivemos uma reforma tributária que vai começar a partir do ano que vem. Então tudo isso vai dar trabalho. Vai. Como equilibrar esses pratos aí? É um desafio? Né? A gente vai começar o desafio agora, né? Começa a construção dos orçamentos agora, né? Toda essa semana eu já recebi, né? Uma parte dos orçamentos para começar a trabalhar, né? Então, assim, vai dar trabalho, cara, vai dar, porque assim, ficou muito mais caro, então a tributação deu uma puxada para cima, né? E você não consegue trabalhar preço, não dá para você subir muito, porque o Brasil, né, como a gente sabe, está aí meio zoado, as pessoas perderam o poder de compra, enfim, diminuir o dinheiro, perde, né? Se você aumenta o valor, você deixa de vender, entendeu? E aí é complicado, e você precisa achar essa conta no ajuste, né? Então vai dar um trabalhinho, cara. Acho que fazer o orçamento esse ano vai ser um desafio, para sentar, para olhar. Eu acho que, cara, para mim, mais do que nunca é engajamento. Você vai ter que ter seu time, quem não tiver o time muito engajado para entender com você e falar, cara, eu tinha que colocar 20 recreador, mas para fazer o ajuste eu vou ter que trabalhar com 15, esses 15 ele vai ter que fazer o que era dos 20 ali e o time fazer isso para te entregar e estar feliz e estar alinhado e estar feito, é dia a dia. Eu acho que para mim o trabalho vai ser esse. Você trazer, quem trouxer o time com si e tiver o time ali muito colado com a gestão, de mão dada junto, eu acho que vai ter, não vou dizer facilidade, porque não existe facilidade, mas eu acho que vai ser mais ameno para você tocar, para você ajustar, porque a conta ela vai chegar. Sim. Né? A conta ela não tem jeito, não tem negociação, ela vem, ponto. Né? Preço você não aumenta, com tanta... Né? Se vem 27 de imposto, se você aumentar 10, você já tem dificuldade. Você não consegue replicar os 27 para lá. Por quê? Porque o lazer, a gente acabou de falar, é o lazer. Né? A opção básica do cara é comer. O lazer é secundário, é o supérfluo. Então você precisa ter preços atrativos nessa confusão toda para o cara continuar viajando. Né? Então o trabalho é o dever de casa, mano. Não vai dar trabalho, o ajuste é interno. Não vai dar para refletir muito não. Para mim, eu acho que refletir em preço, em valor... Vai ter que ser mínimo, né? Bem acima da inflação, né? Para que o... Exatamente. O proprietário, enquanto o hóspede, não... Exato. Ele não sinta. Né? Porque ele já está sofrendo lá fora. Porque ele não consegue escapar. Porque no mercado o cara não vai tirar da carne. Sim. O cara não vai tirar do feijão, do arroz. Ele vai replicar. E o cara precisa comer. E o cara não vai tirar da luz. Né? A Equatorial não vai diminuir a conta de luz, vai? Não vai. Não. Ela, na hora que a conta chegar para ela vai replicar na íntegra. Ela recebeu 20, ela manda 20, se ela não mandar mais.
né? E você não tem pra onde fugir, você vai ficar sem energia em casa? Eu não vou, não dá. Então o nosso, que é um secundário, acaba sofrendo mais. Então a gente precisa, né, se ajustar muito bem ali dentro, ter um cuidado na construção do orçamento para deixar as coisas funcionando e o cara olhar, não, tá, mas dá, opa, tá dentro do meu, eu vou conseguir viajar. Né? E isso tudo sem perder experiência, né, sem perder o cuidado, sem tirar da entrega do cliente. Tem um dever de casa aí. Vai ser um desafio bem Vai. Apesar de que a perspectiva é relativamente otimista, né? Mas... Você tem uma sinalização aí de uma taxa Selic que deve diminuir, né? Pelo menos ela já não aumentou. O Copom soltou novamente aí o mês passado e ela se manteve estável. Então a gente já está no segundo mês aí, terceiro mês, que ela não subiu. Ela não desceu, mas ela não subiu. Então quando você olha para o mercado futuro, você já imagina, opa, se ela estabilizou, agora dificilmente ela vai subir. Existe uma tendência dela de baixar. Então se ela baixa, você tem um cenário melhor, né? Porque aí você diminui pressão em vários setores ali e aí você melhora o consumo, né? É isso. Então, assim, vamos ver. Esperar a próxima reunião do Copom agora para ver se já baixa. Se baixar mais 0,25, aí eu acho que para o ano que vem existe um cenário melhor. Crédito mais barato, né? Possibilita exatamente, mais exato. O cara tá tirando dinheiro do mercado para botar em renda fixa, pô. Porque tá valendo mais a pena você emprestar dinheiro pro governo do que você ser agiota. Você ganha mais dinheiro emprestando dinheiro pro Tesouro Selic, comprando Tesouro Selic e PCA mais do que você ser agiota. Porque tá pagando muito, pô. Os caras estão pagando, sei lá, vai, IPCA mais 7,98. Para 2035, tá dando aí 14, 15% ao ano. Tem casas aí entregando 20, 22. Você entra no mercado Bitcoin ali, os caras estão vendendo renda variável com 28%, entregando 28% ao ano de lucro, de retorno. Pra gente é ruim, né? Péssimo, porque o cara vai lá e bota o dinheiro lá. O cara que tem um pouco de dinheiro ali, ele vai para esse mercado, né? Ele vai investir. Ele vai aproveitar que está pagando, entendeu? Sim. E aí ele deixa de consumir. E aí o dinheiro muda de mão, o dinheiro vai para outro lugar. Sim. Entendeu? Então assim, você tem um mercado de renda variável sofrendo e o mercado de renda fixa agora está nadando de braçada. Tem que ver esse jogo aí, o variável tem que voltar. Por isso que o mercado precisa sinalizar uma queda da Selic. Aí o dinheiro ele começa a girar de forma diferente novamente. Sim. Show de bola. De uma aulinha aqui de economia. Rapaz, a gente se aventura lá no mercado financeiro, entendeu? A gente se aventura no mercado de cripto, a gente se aventura ali nas ações. A gente se aventura ali. Investe em cripto também. Eu tô lá. Comprando uns bitcoinzinhos ali. Boomer. Baby boomer. Estamos lá gastando, botando um pouquinho, entendeu? E a renda fixa nunca teve tão interessante. Então compensa. Hoje é melhor você deixar lá do que você comprar a empresa, pô. Sim. Você tá vendo aí que o Bolsa do Brasil caiu 9, 10% nos últimos meses aí. Entendeu? Então assim, o dinheiro está saindo dos fundos imobiliários, estão gemendo, pô. Gemendo. Os caras estão tirando dinheiro do bolso. Né? Pronto, os caras estão tirando dinheiro dos fundos imobiliários para botar na renda fixa. Entendeu? O dinheiro mudou de mão. Então isso vai mudando. Vai Marcelo, e a gente tem vários tipos de concorrência, né? Você falou aí em relação à rentabilidade, né? A alocação de recurso financeiro. E em relação a esse monte de destino que está surgindo aí de multipropriedade, o mercado concorrente. O mercado está crescendo. Cara, mas eu acho que vai ser. Todo mundo. Tem, eu acho que vai. Eu acho que democratizou. Isso é uma coisa que democratizou. Eu falo quando eu comecei na hotelaria uns anos atrás, eu já falei no início, né, em 1994, cara, resort você contava de dedo. Sim. Você tinha o Transamérica, que tinha inaugurado em 88, você tinha o Clube Med de Itaparica, você tinha Bourbon de Atibaia, que você ouvia alguma coisa, você tinha o Jurerê é novo, você tinha o Termas de Jurema, que hoje você quase nem ouve falar, você tinha ali o que mais? Você tinha Pousada do Rio Quente, era Pousada do Rio Quente, né, como destino. O símbolo era preto e vermelho. Sei lá, se botar na ponta do mão, você tinha 7, Bourbon de Atibaia fazia sucesso nessa época, você tinha ali 9, 10 resorts aqui no Brasil, você tinha o Eco Resort Praia do Forte, que eu passei por lá, você tinha o que ali, 10, 12, sei lá, resorts no Brasil,
Então, assim, era distante de todo mundo. Então, eram tarifas altíssimas que ninguém tinha. Hoje democratizou, pô. Hoje todo mundo viaja. É só você olhar. A multipropriedade trouxe isso. Você tem pessoas ali da, sei lá, classe C, que está conseguindo viajar. Porque você tem diárias hoje que vão variar ali. Sei lá, você tem gente vendendo diária, Tivoli vendendo diária, sei lá, de 5 mil, Rio Quente vendendo diária de 4 mil. Mas você tem resorts com estrutura de resort vendendo diária de 500. Sim. Entendeu? E entregando um bom produto, tá? Por ser multipropriedade. Você tem o praia, um prédio, eu costumo falar que você pegar o praia do lago hoje, você arrancar aquele prédio inteirinho, levar para qualquer beira de praia e você der uma envelopada de enxoval, é um resort 5 estrelas, cara. Você disputa com os resorts da beira de praia. Eu falo com propriedade porque eu vim desses resorts de beira de praia, não perde para ninguém, cara. A estrutura do prédio é fantástica, os apartamentos, posso falar que são melhores. Ali é uma questão de ajustar. Você ajustar um enxoval de apartamento, você ajustar um enxoval de restaurante, entendeu? Você mexer em algumas coisas, mas estruturalmente falando o prédio, é um prédião, pô. É um prédião. Entendeu? Em relação à estrutura, esses dias eu estava conversando com uma pessoa de multipropriedade, especialista em multipropriedade, ele falou que a tendência é justamente você trazer mais serviços e diminuir algumas coisas dentro da multi, por exemplo, o fogão que tem dentro do quarto de multipropriedade. O celular não... O Praias não tem. O Praias já veio uma versão. O Ilhas tem, mas o Praias já veio uma versão 100. Sim. Aí, é ela. Você fica quieta. Eu ainda vou te desinstalar. Não vocês têm jeito mais, não. Tem não? Já vem na ativa versão. Eu vou sair daqui e falar com os meninos ali. Da TI, que eles são bons. Enfim. E justamente para você poder aumentar o leque de serviço, você ter exatamente um fluxo de dinheiro ali na operação. Não, e outra, cara, você gera experiência. Porque assim, ó, imagina aí, ninguém quer sair de casa para cozinhar. Não. Você, pronto, você é mulher. Você pega seu filho, seu filho, seu esposo e fala, cara, vou sair de férias, vou curtir. Você quer porque tem um fogão e lá fala, não quer. Então é justamente isso, entendeu? Você popularizou, você democratizou o negócio, então você tem preço justo, cara, o meu buffet lá é 65, cara. Mais democratizado do que isso, com tudo. Você não quer preocupar, porque a louça você tem que lavar. Não, e é o buffet, cara. Então assim, é um bom preço para um produto, entendeu? Que você vai poder consumir várias coisas diferentes, em vez de você ir para uma cozinha e fazer comida. Né? Então é o que ele falou, eu acho que é isso. É ampliar o leque de serviços mesmo, entendeu? Para a pessoa que chegar na multi falar, cara, é um resort. Eu como bem, eu bebo bem, eu tenho um apartamento bacana, eu tenho muito lazer. Essa proposta é legal. Eu acho que o problema também é que assim, a gente tem empreendimento da multi que atende um público C dele. Sim. Então o pessoal vai para esses lugares e fica assim, 5 pessoas dentro de um quarto e quer comida. Aqui em Caldas não faz, que acho que ele é um produto de fato que tem um público um pouco diferente. Mas, gente, eles vão no supermercado, fazem a compra e levam tudo pra dentro do quarto e quer comer até a última migalha. E tudo bem também, não tô falando que são problemas. Mas assim, o produto precisa ter porque vai atender esse tipo de gente. Mas é isso, é o que eu falou. O cara falou assim, a multipropriedade ela é muito nova. Então é um mercado que está entendendo e aprendendo. Teve suas falhas, tem seus erros ali, mas ela vem se corrigindo como qualquer coisa. Então eu acho que vai chegar uma hora que isso tudo vai estar muito bem ajustado e vai conseguir atender todo mundo. Eu acredito que você vai ter um futuro, se você olhar e falar, você vai ter multipropriedade para todas as escalas. Assim como um dia, a gente olhou lá para trás, você tinha, os resorts eram definidos com 5, 4, 3 estrelas, sei lá, cada um tinha sua estrela ali, e aí isso é que ia segregando, dividindo tudo ali. Acho que a multipropriedade vai ter a mesma coisa, você vai ter multipropriedades ali, sei lá, não sei, 5 estrelas, se ainda cabe esse tipo, mas assim, um pouco mais com up, você vai ter ali a intermediária, você vai ter uma coisa que atende o público. Tem alguns já, né? Sim. E você vai atender todo mundo. Tem um cliente que tem eles possibilitam esse tipo de experiência para o multiproprietário, né? Um empreendimento high-end, então. oferece experiências de chefe, de cozinha. É isso aí. Para você. É isso. Em casa, que agora é isso. Então, e é isso. Eu acho que o mercado, ele vai se ajustar, vai se adequar e ele vai evoluir como tudo, porque é novo. É um mercado que de 8 anos, 10 anos. Entendeu? Não passa disso, né?
É isso, é muito novo. E aí você acabou de falar, você teve no evento, você estava lá, eu estava com você lá no evento junto. Ah, os caras estão falando aí, sei lá, mais 40, 50, 200 projetos já assinados para os próximos 10 anos. Estão falando para 10 anos, estão falando, é muita coisa. Já tem 200 e tantos projetos, né, já cadastrados para serem lançados. Imagina, é muita coisa. É muita coisa. Bom pra gente, né? Sim, é um mercado. O 216, se eu não me engano, tem alguns que já estão operando. Sim. 216 não são todos lançamentos, mas é muita coisa. É isso, é muita coisa. Imagina que você, sei lá, daqui a 10 anos você tem mais 200 hotéis de multipropriedade funcionando. São hotéis, gente. Quantos apartamentos? Só que aí uma coisa que os caras falaram, já são produtos com menos apartamentos, né? Já não são mais produtos com 600, 700, 800, 500 apartamentos. Já são produtos ali com 200 apartamentos, 150, né? Tá aí nessa faixa de 100 a, sei lá, de 100 a 300 apartamentos. Sim. Né? Então eles já diminuíram, são produtos mais compactos, menores, né? Isso era uma tendência, né? Que ia acontecer, né? É isso. Porque realmente você dilui muito o custo operacional, você aumenta o VGV, mas operacionalmente é puxado. É isso. E aí a gente tem a questão da mão de obra, tem uma série de coisas. É isso. Então eu acho que é um exercício, né? É um mercado novo que está em processo de desenvolvimento, entendeu? É um processo que está em desenvolvimento. E agora tende a surgir também casas, né? Como já tem no mercado, né? Como multipropriedade, né? O tempo compartilhado de casas. Acho que o Rio Quente lançou agora, né? Lançou. Em casa, né? Acabou de lançar, acho que ontem, né? Fez a festa de lançamento ontem, né? Tava lá, eu vi lá na revista Tempo Compartilhado, né? Tava lá, estavam falando que eles foram, inclusive eles foram pro evento, estavam lá publicando na página deles. Você já tem casa. Muito bom, muito bom. Entendeu? Com uma versão diferente, né? Com direito a chefe, você pode escolher, o cara pode ir lá fazer comida pra você na hora. Vende o produto e vai agregar serviço naquele produto, né? Exatamente. E aí você, como você quiser. É isso aí. Então acho que é um mercado que vai crescer um bocado ainda. Acho que vai crescer muito. E hoje você tem as grandes redes entrando, né? Sim. Antigamente era um produto ali isolado, hoje você tem grandes hotelaria redes aí se convertendo. Exato. Você vem, as redes estão devagarzinho, tá indo ali, já estão entrando no mercado também. Né? São ondas também, né? Se eu não me engano, acho que a Atlântica vai lançar agora, né? Acho que a Atlântica vai entrar com 2 ou 3 produtos agora já. Né? Você já tem a Windham, a Windham entrou, né? Sim, tá aí sim. já operando. Né? Você tem a Atrio operando também, que vem da hotelaria Alivar, tradicional, junto com a Alivar, criou a Alivar ali já. Patrocinador, Tá aí, inclusive estão aí. Né? Exatamente. Mas é isso, então assim, você tem muita coisa aí. Tem muita coisa, tem muita Muitos e aí, players novos. exato, e aí. Já entram, assim, mandando muito. Então, mas porque assim. a gente está no mercado há muito tempo. E assim, eu acho que o recado que eles dão é o seguinte: observando, para mim, a leitura que eu faço, observamos, vimos que é sustentável, agora nós vamos entrar. Perfeito. Porque para o grande entrar, ele já pesquisou. Né? Diferente do pequeno, ele já estudou o mercado, ele já foi a fundo, ele já fez o estudo de campo dele, ele já fez todas as contas que ele tinha que fazer, e se ele decidiu entrar, é porque ele viu que o mercado estabilizou, tem segurança e compensa eles entrarem nele. Um quarto que ele dorme vazio é prejuízo, você não recupera nunca mais. Mas você converte aquilo em multipropriedade, não tem essa preocupação mais, né? Como você falou, você consegue trazer uma diária bem mais barata porque tem um condomínio que... Você traz o proprietário. Você tem o habitué que a hotelaria sempre quer. Você tem aquele cara que ele vai usar, porque como ele está pagando condomínio, ele vai. Ou ele vai emprestar, ele vai doar, ele vai vender, alguma coisa ele vai fazer, mas ele não quer perder a semana dele. Os multiproprietários que você recebe lá no Praias, eles são mais ou menos de qual região? Não, tem tudo. Tem tudo, né? A multipropriedade expandiu, os caras vendem tudo, né? Você tem gente de Goiânia, você tem gente de Brasília, você tem gente de São Paulo, você tem gente de Rondônia, você tem gente do Acre, né? Tem gente que mora fora do país. Que legal. Entendeu? Então, assim. E às vezes tem alguns empreendimentos que eles vendem muito para o público regional, Sim. é o caso de Salinas, por exemplo. Entendi. Não, Salinas lá você tem gente de todo quanto é lugar. É muito regional, porque eu falo regional, região norte mesmo, que eles são apaixonados por Salinas. Então o pessoal compra, é regional, não tô falando que não tem fora, Não, sim. Mas você eu tô tem. perguntando, acho que não é Você muito o nosso tem. caso mesmo. Caldas, acho que não é o caso. Tem muito pessoal de Brasília, São Paulo. É, E mas o acesso pulverizada. é um pouquinho mais fácil. O acesso é mais fácil.
é a turma que vem mais aqui, né? Que tá muito próximo, então ele acaba vindo no rodoviário dele, ou ele vem de carro, né? Pega o carrinho dele e vem embora. Pertinho de divisa com Minas, isso, né? aí você tem muito mineiro, você tem tudo. Bacana, Marcelo. Bom, já caminhando um pouco mais pro final. Marcelo, agora é uma parte boa também. A gente, assim, pra ir caminhando pro final, a gente sempre pede pro convidado contar um caos da hospitalidade, da hotelaria. Misericórdia. Alguma coisa que você queira contar pra nós e pra nossa audiência que foi engraçado, ou que foi uma lição de vida, uma experiência que você quer compartilhar. Caraca. Já tivemos histórias variadas aqui. Então. Caraca, cara, é tanta história. É tanta história que a gente já viu e já atendeu e já viveu e já viu acontecer ali, tanta coisa. E, meu Deus do céu, a cabeça dá até assim, mas sei lá, eu vou contar uma história de hotelaria de quando a gente falou ali no início, lembra que eu falei assim, lazer é uma força motriz do negócio, você precisa ter cuidado porque você pode alavancar e você pode estragar. Né? E eu era recreador nessa época no Rio Quente. Né? E eu sempre fui muito falante, então eu pegava o microfone, meu amigo, e aí eu falava o que vinha na cabeça, eu juntava aquela galerona lá e saía falando e o povo rindo, papapá, e aí um dia, meu amigo, eu fiz uma brincadeira com o cliente, pra você ver o que é, eu fazia, pra você ver, e ali eu entendi que a gente precisa ter cuidado, porque talvez o que não grite pra você, grite pra ele. Né? Então assim, eu tinha uma brincadeira que eu falava assim, junta todo mundo, vem pra cá, não, e aí tinha sempre aquele que não interagia, né? E aí a gente ia, aquele que não interagia, falava assim, não, é porque ele pega o azeite, parece óleo, ele não se mistura, papapá, e a galera ria, e eu emendava com outra piada, né? Isso faz alguns anos, eu não lembro do que eu falava exatamente, mas eu lembrava eu lembro de uma história assim, que eles não se misturam, porque azeite não se mistura, o vinho não se mistura com a água, enfim. Eu sei que eu fazia essa brincadeira. Isso, e aí eu largava uma brincadeira e aí todo mundo ria. E aí, como todo mundo ria, naturalmente a pessoa que se sentia, provavelmente, caramba, os caras estão fazendo as pessoas rirem de mim, mas isso sempre funcionou. E todo mundo ria, e depois eu descia, entrava na piscina e trocava ideia. Nesse dia, meu amigo, eu sei que eu fiz essa brincadeira. 5 minutos depois, o gerente me liga, vem aqui na minha sala agora. Eu falei, agora, o que é que eu fiz? E aí ele falou, cara, você fez uma brincadeira assim, e eu tô com os clientes aqui agora, e os clientes vieram pedir para mandar você embora, porque eles se incomodaram. O que é que você falou? E aí eu fui contar a história para ele. Ele falou, não, é uma brincadeira assim, é essa brincadeira que eu sempre fiz. Aí ele falou, é isso? Não, então tá bom. Aí ele foi lá, deu a tratativa, eu era só um recreador na época, né? Então meu gerente foi lá, inclusive meu gerente era o Ricardo Paixão, que hoje é gerente de novo lá do Rio Quente, de lazer, ele continuou tocando lá. E aí eu lembro que ele veio, me deu um maior sabão por causa disso, e aí para eu ter o cuidado, e ali eu tive o entendimento que realmente precisava ter o cuidado, e que o recreador, principalmente o recreador, ele precisa ter cuidado. E ali eu entendi porque que, por exemplo, eu aprendi no Rio Quente nem todo recreador pegava microfone. Você passava por um treinamento, eles identificavam se você tinha habilidade para você ter acesso ao microfone. Eles não davam microfone para qualquer um. Hoje você vê, qualquer recreador quer pegar um microfone. Então sim, e lá no Prazo eu tenho o maior cuidado. Não é todo mundo que pega um microfone lá. Você aprendeu. Não é. Então assim, quando o menino todo recreador novo que chega, ou o Fabrício faz as reuniões mensais dele, eu faço questão de ir em todas. Explicar o porquê que nem todo mundo tem que ter acesso ao microfone. Você quer acesso ao microfone, você aprende a falar, você aprende a se expressar bem, você aprende o português, entendeu? Que ninguém é obrigado, e aí depois você pega o microfone. Então assim, pra mim foi uma viradinha de chave ali eu entendi, eu falei, caraca, velho, como que a gente fala pode impactar na vida de alguém, né? Então tem que ter cuidado, né? E eu passei meu sabãozinho ali, fia. Tomei uma enquadrada, moço, de quase 40 minutos na orelha do chefe. Mas aí você leva isso pra vida. E hoje mesmo, estando ali na gerência do prédio, eu faço questão de descer no lazer, porque é a minha área de origem, e ter o cuidado de estar sempre perto ali dos meninos do lazer, para estar orientando, estar conversando, estar tendo cuidado. Se justificar e se colocar no ritmo da situação, mas se resolver o quê? Sim, nada, né? Nada. É porque tem outras histórias que não pode contar, são muito fabulosas, entendeu? Imagina. Tem muitas, tem um bocado.
Pra Tem quem história. ligar, a gente aí você conta. Ah, tem história, minha amiga de Deus, a hotelaria tem história demais. Meu Deus, dá pra escrever um livro. Tem, imagina. Dá pra escrever um livro. Eu tenho uns colegas meus que a gente conversa aí, que a gente tem um grupo. Quando a gente começou lá no Transamérica, eu tenho um grupo de hoteleiros quando eu comecei no Transamérica em 94. A minha equipe a minha turma de recreação daquele ano, ali, pelo menos uns 5 ou 6, a gente se fala até hoje, e todos virados gerentes gerais, todos, tá cada um em um canto do Brasil. Que legal. E aí a gente tem um grupo, e aí a gente fica falando, lembrando da nossa época, trocando ideia, falando dos hotéis, discutindo as coisas, dividindo coisa, né? Tem, aí de vez em quando aparece uma outra história, entendeu? Mais cabulosa. Mas tem uma que eu passei a vergonha. Não, eu tenho uma que eu vou contar depois que desligar. Eu passei a vergonha da vida. Só pra assinantes. Não, essa eu passei a vergonha da vida. Eu passei a vergonha da vida. Essa eu passei. Até hoje eu tô escondido debaixo da mesa. Mas é um aprendizado, né? Promove o crescimento. Não, filha. Não. Essa, só Jesus na causa. Essa foi paia. Nossa, Marcelo, não, mas depois a gente. Sim. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez pelo papo tão bom, tão saudável, né? A gente sempre falamos de tudo. Divertido, não dá né? pra gente Marcelinho, figura. Sempre muito divertido, então quero te agradecer pela presença. Né? Pra gente sempre é uma aula, pra mim pelo menos, sempre é uma aula ouvir os convidados. Quero agradecer também nosso patrocinador, Livar, né? A gente mencionou, não tem como, a gente sempre menciona um player ou outro do mercado, porque é um mercado que se conhece mesmo. Sim, né? E eles estão fazendo coisas legais. Lá na reunião a gente viu lá, eles inovaram muita coisa na multipropriedade, agregaram muita coisa legal para a multipropriedade. Isso é bacana. Perfeito. Exatamente. E agradecer também o Cicobi, o Vicente Beck, que está aqui patrocinando o nosso podcast também, uma iniciativa super bacana, né? Tá sempre com a gente, super parceiros também. E isso aí, agradecer a Fernanda também pela parceria de sempre, que está sempre junto comigo, trocando boas ideias. E agradecer a nossa audiência e dizer que até a próxima.